A mulher soltou uma risada leve e comentou com certo orgulho. Minha boutique tem filiais no exterior e colabora com muitas empresas comerciais. Ellen assentiu com firmeza. Muito bem. 300.000 peças. A mulher tentou esconder a empolgação, mas não conseguiu conter. Oh! Boa escolha! Ellen então se levantou calmamente e declarou. Nesse caso, precisaremos reescrever o contrato. E, naturalmente, o preço também deverá ser ajustado. Essas velas custam 10 vezes mais do que as comuns. Ao ouvir o novo valor, a senhora estremeceu, claramente surpresa. É muito caro, senhora, murmurou, desconcertada. Mas Ellen permaneceu serena. Virando-se, falou com firmeza. Se não gosta, não compre. Mesmo agora, as velas continuam vendendo, mesmo com esse preço. A mulher, tentando não perder o negócio, apressou-se em se explicar. Não é isso que eu quis dizer. Ellen, no entanto, a interrompeu friamente. Mas, como você está comprando em grande quantidade, darei um pequeno desconto. A mulher, visivelmente constrangida, abaixou a cabeça e tentou manter o tom conciliador. Trabalho com a senhora há anos. Isso é uma pequena decepção. Ellen estreitou os olhos. A resposta veio como um corte seco. Decepção? Pode ser comparada à decepção que senti no primeiro dia em que assinei contrato com vocês? A mulher se curvou de imediato. Me desculpe. Parece que a madame entendeu mal. Entendi mal? Interrompeu Ellen, fria. O que exatamente você quis dizer com isso? Qualquer um que ouvir essa frase certamente interpretará da mesma maneira. A mulher estremeceu diante da rigidez da condessa. O ambiente ficou carregado de tensão. Em outro cômodo da casa, Philip estava em seu escritório, cabisbaixo. Soltou um longo suspiro e pensou, aflito. Eu deveria ter atrasado a entrega da certidão de divórcio. Quem sabe se Ellen está mesmo envolvida com outra pessoa? Droga! Se ela tivesse me avisado antes, eu não teria pedido divórcio. Ou talvez até tivesse achado que ela estava tramando alguma coisa. Mas agora, com um leve sorriso melancólico, refletiu. Ellen, agora ela parece me amar. Recordações de momentos felizes ao lado da esposa passaram por sua mente como um sopro quente. Com convicção, murmurou para si mesmo. Sim. No início, assinei a carta sem pensar, mas ela definitivamente não quer esse divórcio. Suspirando, apoiou-se sobre a escrivaninha e continuou. Mas então, por que ela falou com tanta calma que já tinha carimbado as certidões? Eu não fiz nada que a deixasse triste, certo? Imagens do passado começaram a surgir, momentos em que desacreditou das palavras de Ellen, ocasiões em que a repreendeu com dureza. A culpa o atravessou como uma lâmina lenta. Talvez eu deva apenas esperar pela oportunidade certa para me desculpar. Aproximou-se do espelho e se observou com atenção. Ergueu uma sobrancelha, ajeitou os cabelos, e com um sorriso vaidoso, refletiu. Meu rosto é realmente bom, mas será que não sou o tipo de homem da Ellen? Posando com certo exagero, disse em voz baixa, como se encenasse para si mesmo. Bem, eu nasci assim. O que posso fazer? E finalizou, com uma mistura de humor e decisão. Só posso viver como eu sou. Mas o mais importante é, esse divórcio foi cancelado. Sem hesitar, abriu a gaveta de sua escrivaninha, retirou a papelada do acordo de separação e, com firmeza, carimbou os documentos, encerrando o processo que antes havia começado. Foi então que o mordomo entrou no cômodo inesperadamente, assustando Philip, que rapidamente escondeu os papéis. Com licença, Vossa Excelência. Aqui está o jornal. Philip respirou fundo e perguntou. Foi feito corretamente? Sim, senhor, confirmou o mordomo. Philip assentiu, satisfeito. Ótimo. Afinal, fui eu quem deu a entrevista ao jornal. Pensou, com um leve sorriso nos lábios. Durante a reunião com a senhora, Ellen manteve seu tom firme. O preço de venda será com 80% de margem.
Não posso reduzir mais do que isso. Em vez disso, construa um armazém que possa armazenar 500.000 velas aromáticas e me entregue. A mulher arregalou os olhos, incrédula. O quê? Com um leve sorriso no rosto, Ellen continuou. Em troca, também fornecerei as velas perfumadas da versão 2, na mesma proporção. A senhora, ainda confusa, questionou. Versão 2? Sim, respondeu Ellen. Hoje estou lançando apenas a versão básica. Para a próxima, darei a você os direitos exclusivos por 3 meses. Se não gostar, tudo bem. Farei contrato com outra empresa. A senhora riu, tentando disfarçar o incômodo. Não é que eu não goste. Só estou tentando pensar onde construir um armazém adicional. Ellen achou aquele teatrinho um tanto enfadonho, mas negócios eram negócios. Então, simplesmente declarou. Nesse caso, vamos redigir o contrato. Momentos depois, já sozinha em seu escritório, Ellen soltou um suspiro de alívio. Finalmente, o assunto mais importante está resolvido. Foi quando uma funcionária entrou às pressas, suando e visivelmente preocupada. Chefe! Ellen ergueu os olhos, alarmada. O que houve? Algum problema? A funcionária engoliu em seco antes de responder. As velas de aromaterapia estão esgotadas. Ellen, ainda sem entender a urgência, disse com naturalidade. Ah, é? Então pegue mais no armazém. Mas a funcionária foi rápida. O estoque do armazém também acabou. Agora sim, Ellen se levantou, surpresa. Acabou? Sim. Não sobrou nada. Por um instante, Ellen ficou em silêncio. Em seguida, refletiu. Um negócio que vai bem demais, também é um problema. Logo retomou o controle da situação. Coloque uma placa de esgotado e feche a loja. A partir de agora, só venderemos 1000 peças por dia. 1000. Repetiu a funcionária, confusa. Isso mesmo, confirmou Ellen. Por enquanto, não podemos vender mais do que isso. Ela então calculou mentalmente. Produzimos 2000 velas por dia. Dessas, 1000 devem ser armazenadas para a Sra. Edis. Isso limita a venda diária a 1000 peças. Desviando o foco, Ellen perguntou. A propósito, e a cafeteria? Muitas pessoas estão na fila, respondeu a funcionária. O quê? Fila? Como as bebidas são saborosas, todos querem experimentar. Então formaram uma fila bem longa. Preocupada, Ellen se dirigiu até o local. Chegando lá, constatou que a funcionária dizia a verdade, o lugar estava lotado. Franzindo o senho, questionou um dos atendentes. Se vocês só querem experimentar, por que não levam para casa? Por que ficam aqui esperando? O funcionário, nervoso, tentou explicar. Se for assim, nossas xícaras acabarão muito rápido. Ellen então se lembrou de algo óbvio. Para serviço de retirada, recipientes descartáveis devem ser fornecidos. Mas não temos nada disso aqui. Imediatamente, deu uma nova ordem. Diga aos clientes que podem trazer seus próprios copos, caso queiram levar as bebidas para casa. E mais, faça uma promoção, compre 5, ganhe um grátis. O funcionário piscou, confuso. Compre 5 vezes e ganhe um grátis? Isso mesmo. Vou preparar um carimbo e um cartão para você. Dê um carimbo a cada compra. Ao completar 5, o cliente troca por um grátis. E assim nasceu, naquele mundo, o sistema de take-out e cartão fidelidade. Mais tarde, Ellen observou o violinista que tocava na calçada. Perguntou-se como alguém sobreviveria apenas com a música. Aproximou-se e, vendo o rapaz calado, perguntou. Está com fome? O homem virou o rosto sem responder. Ellen pensou que ele talvez estivesse de mau humor. Então, sem mais, pegou 2 moedas de ouro e as jogou dentro do chapéu de coleta do músico. O violinista corou na mesma hora. Ellen segurava uma nova moeda de ouro entre os dedos, e com um leve sorriso, a mostrou ao violinista. Ao vê-la, o rapaz corou,
e suas mãos passaram a dedilhar o instrumento com ainda mais ternura. Observando, Ellen refletiu que ele parecia mais animado agora. Estendendo a mão, disse com gentileza que ele provavelmente estava com fome. Ao reparar melhor no rosto do violinista, Ellen pensou: se olhar com atenção, dá para perceber, ele não parece ser uma pessoa comum. Está escondendo sua verdadeira identidade? Curiosa, voltou-se para ele. Antes, parecia que você não sabia falar. Mas consegue ouvir e escrever, certo? Ela se virou para um dos funcionários e pediu: vá buscar papel e caneta. Sim, senhora. Respondeu ele, saindo às pressas. Com um sorriso caloroso, Ellen olhou para o violinista. A partir de agora, almoce todos os dias na nossa cafeteria. Em troca, sua música deixa o ambiente mais agradável para todos. O funcionário retornou rapidamente com o material. Ellen pegou a folha e a caneta e, ao entregá-los ao músico, perguntou: qual é o seu nome? Com mãos calmas, ele escreveu no papel: Terry. Na manhã seguinte, após um intenso treino, Ellen secava o suor do rosto quando olhou ao redor, procurando por alguém. Sozinha no espaço, ela pensou: por que Philip não apareceu? Será que ele está evitando me ver por causa do divórcio? Chamou o mordomo. Domingo, onde está o conde? Ele foi ao tribunal entregar alguns documentos, respondeu o mordomo com naturalidade. Ellen então refletiu em silêncio. Na história original, Ellen tenta impedir o divórcio a qualquer custo. Chega até a incendiar o tribunal. Agora, parece que é o fim. Ela manteve a compostura e perguntou: você sabe quando ele volta? Ele disse que só retornará após o fim do período de consideração do divórcio. Houve um breve silêncio. Um leve pesar atravessou o semblante de Ellen. Tudo bem, então. Mas, em pensamento, admitiu: fui eu quem carimbou o acordo primeiro. Mesmo assim, não me sinto bem. Não tem mais o que fazer. Tenho que sair de cena com dignidade. Com um gesto discreto, pediu a Domingo que chamasse um servo. Enquanto isso, no tribunal, Philip estava diante de um atendente que o advertia: após o recebimento do documento, ele não poderá ser cancelado. O senhor ainda deseja enviá-lo? Sim, confirmou Philip. Mas o juiz Fred está presente? Sua Excelência foi convocado pelo rei e está no palácio. Philip arqueou uma sobrancelha, surpreso. O rei o chamou ao palácio? Imediatamente, uma possibilidade veio à sua mente: a sucessão ao trono de Marlborough. Se o juiz foi chamado, deve ser por isso. Com a voz controlada, falou ao atendente: então, retornarei amanhã às 10 horas. De lá, seguiu para a igreja, determinado a encontrar o sacerdote Vermilion. Chegando ao local, recebeu mais uma surpresa. O sacerdote Vermilion está no palácio? Perguntou, visivelmente chocado. Um clérigo confirmou: sim, conde. Foi convocado pessoalmente por Sua Majestade. Philip cerrou os punhos e resmungou com frustração. Então, no fim das contas, não há escolha. Eu também terei que ir ao palácio. Se tanto o juiz quanto o sacerdote foram convocados, então a carta de convocação para mim e Enoch com certeza já foi enviada. Faltando apenas 2 dias para o fim do período de consideração do divórcio, Ellen e Layla treinavam juntas. Mesmo concentrada nos exercícios, Ellen não conseguia evitar que seus pensamentos vagassem. Demitiram a Aide. Aide, que sempre esteve ao lado de Philip e o apoiava discretamente, havia sido dispensada antes mesmo de ele partir para a capital. Aquilo parecia significativo. No meio da reflexão, Layla desferiu um chute certeiro na tábua que Ellen segurava. A madeira se partiu ao meio com um estalo. Impressionada, Ellen sorriu e elogiou a filha, que agradeceu, ofegante. Logo depois, Ellen pediu que ela descansasse. Layla, respirando com dificuldade, murmurou: mãe. Ellen se virou para ela, atenta. Tem algo que você quer me dizer? Layla hesitou, mas perguntou em voz baixa: mesmo que vocês se divorciem, a mãe ainda vai vir aqui.
O olhar de Ellen se entristeceu. Ela respondeu com suavidade. Desculpe, querida. Mãe! Exclamou Layla, os olhos já marejados. Pode ser difícil, completou Ellen. Layla, desesperada, insistiu. Eu vou mandar um convite para um chá e enviar um carro para te buscar na loja. Não precisa. Respondeu Ellen, mantendo a voz firme. Respeito sua intenção, mas não faça isso. A menina ficou chocada. O quê? Se quiser me ver, venha até a boutique. Disse Ellen, agora com um tom um pouco mais duro. E de agora em diante, me chame de Senhora Duquesa. Ou apenas Ellen. Não! Gritou Layla, lançando-se nos braços da mãe. Mãe! Eu ainda vou te chamar de mãe. Você ainda é minha mãe. Eu te amo. Eu não quero que você vá embora. Com os olhos úmidos, Ellen acariciou os cabelos da filha e pensou. Layla. No início, eu só queria entender o coração dos personagens principais, só queria evitar a bandeira da morte. Mas agora, parece que me envolvi demais. Tenho sentimentos demais. Foi então que uma voz masculina interrompeu a cena. Eu também tenho o mesmo sentimento que Layla. Era Marlboro. Estava parado a poucos passos delas, observando em silêncio. As lágrimas vieram aos olhos de Ellen, mas ela se recompôs, olhou para a filha com ternura e disse, com dificuldade. Se cuida, Layla. Por favor. Na manhã seguinte, um dia antes do fim do prazo do divórcio, Ellen se preparava para partir. Marlboro e Layla estavam à frente da mansão, prontos para se despedir. Domingo, sempre zeloso, curvou-se diante de Ellen. Todos os itens foram carregados, senhora. Obrigada pelo seu trabalho, respondeu ela, sincera. Domingo hesitou um instante antes de acrescentar. Mas, não encontrei a chave, senhora. E a fechadura foi substituída por uma nova. Ellen arqueou uma sobrancelha, surpresa. É mesmo? A sala deveria estar vazia. Será que o conde colocou algo novo para a senhora? Ellen apenas sorriu. Não sei. Antes de entrar na carruagem, ela se virou para Marlboro e Layla. Seus olhos os encararam com carinho. Cuidem-se bem, os dois. Layla corou, tentando conter as lágrimas. Mãe, se cuida também. Ellen entrou na carruagem. As portas se fecharam e, lentamente, o veículo começou a se mover em direção à saída da mansão. Dentro da carruagem, Ellen folheava uma pilha de papéis. Em voz baixa, refletia. Philip se foi. Sim, agora não é mais da minha conta. Seus olhos deslizavam pelas páginas até pararem, surpresa, em um nome familiar. Eide. Ela se candidatou à vaga? Um sorriso se formou em seus lábios. Decidida, murmurou. Com certeza vou contratá-la. Enquanto isso, em outro lugar, Philip conversava com o juiz Fred. O magistrado olhava com seriedade, dizendo: Philip, não sei por que está agindo assim, mas não posso mostrar os documentos da sua esposa. Philip assentiu. Eu sei. Nesse caso, não poderíamos simplesmente presumir que os documentos dela não foram recebidos? Fred o encarou por um momento. Isso é impossível. Sua esposa tem algo que possa te ameaçar? Não. Ela conhece a verdadeira identidade de Marlboro? Não sei ao certo, mas não é por isso. Fred franziu o senho. Então, por que de repente você quer cancelar o divórcio? Philip respirou fundo, hesitou e depois começou a falar. Isso pode parecer ridículo, mas... Fred, chocado, o interrompeu. Você é louco? Amor? Não, sou eu que estou quase ficando louco. Philip, constrangido, tocou o pescoço e perguntou. Não há outra maneira? Fred o encarou com pesar. Você sabe como isso afetará a sua reputação, não sabe? É por isso que quero fazer parecer que esse divórcio nunca aconteceu. Fred retrucou. Sua Majestade, o rei, já sabe que você vai se divorciar.
Eu sei. Eu me explicarei a ele pessoalmente. Fred suspirou. Mas você realmente acha que isso não abalará a confiança que ele tem em você? Philip apenas respondeu. Talvez. O juiz apoiou o queixo na mão, pensativo. Caramba, isso está ficando complicado. Sua Majestade sabe que Ellen é perigosa, que destruiu as finanças da família do conde. Ele me ordenou impedir que ela chegasse ao palácio, mesmo que isso significasse matá-la em segredo. Quando ouvi sobre o divórcio, achei que fosse uma boa notícia. E agora isso? Ele tentou mais uma vez convencer Philip. Você foi enganado. Você sabe como é a senhora Maurice, isso pode ser parte de algum plano. Philip apenas sorriu, sereno. Não se preocupe. Assumirei todas as consequências. Fred, olhando o semblante pacífico do conde, pensou, Philip, você está sorrindo como um marido bobo. Meu Deus! Levantando-se, ele anunciou. Acho que deveria ir ao palácio. Vou refletir sobre essa situação e revisá-la com calma. Na calada da noite, Philip invadiu o tribunal vestindo roupas pretas. Nocauteou 2 guardas durante a patrulha e adentrou o escritório, revirando arquivos com urgência. Encontrou uma pilha de documentos. Tem muitos. Não posso queimar tudo, há papéis de outras pessoas também. Procurou por toda parte, mas não encontrou os documentos de Ellen. O céu já começava a clarear. Desesperado, decidiu queimar todos os papéis. Nesse momento, a porta se escancarou. Vermilion entrou furioso. Conde, você está louco. Philip arregalou os olhos, surpreso. Vê Vermilion. No começo não acreditei quando me pediram para guardar os arquivos, mas agora entendo o motivo, disse o sacerdote, tirando uma esfera mágica do bolso. Eu sabia que você era maluco, mas não pensei que fosse tanto assim. Não tente se justificar. Eu vi tudo. Seus pensamentos, suas ações. O sol já tinha nascido. Philip e Vermilion estavam sentados lado a lado. Fred passou por eles e arqueou uma sobrancelha ao ver a cena. Olá. Vocês chegaram cedo. Vermilion, com sarcasmo. Claro. Graças ao nosso amigo que não conhece a diferença entre dia e noite. Fred riu. Philip, o dia que você tanto esperava finalmente chegou. Irritado, Philip respondeu. Não quero ouvir piadas. Sua atitude hoje está um pouco azeda. Vermilion assentiu. Eu sei. Hoje é o dia do divórcio, certo? Fred comentou. Embora divórcio não seja algo para se comemorar. Philip resmungou. Vocês. Mas foi interrompido por Fred, que olhou para alguém que se aproximava. Faz muito tempo que não a vejo, senhora Maurice. Philip se levantou abruptamente. Quando viu que era mesmo Ellen, caminhou até ela, tomou sua mão e beijou-a com delicadeza nas costas. Obrigado por ter vindo, disse, com um sorriso sincero. Vermilion arregalou os olhos. Meu Deus! Fred comentou surpreso. Os olhos de Philip estão como mel escorrendo. Ellen, mantendo a compostura, disse que queria conversar com Philip sobre uma floresta de bambu que tinha visto recentemente. Porém, nesse instante, a sala foi tomada por uma voz alta e imponente. Seu rei chegou! Anunciou um guarda. Surpresa, Ellen pensou. Mas que porra é essa? Por que isso está diferente da história original? Na história original, o rei não comparecia à corte. E por que os dois também estão aqui? Logo em seguida, a porta se abriu mais uma vez, e quem entrou após o rei foram Delina e Enor.